Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma live, mais uma aula daquelas, hein? E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente bacana para quem tem negócio. Fica bem ligadinho aí, que hoje o negócio vai ser legal, hein? Boa noite, Niele. Boa noite a você que foi entrando aí no Instagram, no Facebook e no YouTube. Vai deixando aí um comentário de onde você acompanha essa live, de onde você está nos vendo. É sempre muito bom a interação de vocês, esse calor humano. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Vocês forem entrando aí, já vai compartilhando. Quem não é inscrito aí, tá no YouTube, já vai se inscrevendo aí no canal, lógico, para não perder nenhuma das atualizações e assim podermos avançar aí nessa caminhada. Eu estou mostrando aqui a vocês na prática, estou mostrando a vocês aqui todas as ferramentas que vocês podem utilizar e as técnicas que vocês podem usar aí nos seus negócios para obter esse resultado, ok? Então fica ligadinho hoje que a gente vai falar como tornar o seu negócio famoso. E aí, por que esse tema, né? Por que esse tema? Nós sabemos bem que negócios famosos, geralmente, né, 99% dos negócios famosos são negócios lucrativos. Então, o tema de hoje, como tornar o seu negócio famoso, foi justamente proposital para apresentar meios, ferramentas e técnicas que você vai poder utilizar aí no seu negócio e que você vai poder começar a fazer essa trilha aí, começar essa trajetória da sua empresa, fazendo com que ela se torne uma empresa extremamente conhecida e, claro, desejada. Desejada. Esse é um dos princípios básicos da fama, né? Todo mundo que é famoso é desejado pelas pessoas. Quem é famoso passa nos lugares e as pessoas querem tirar foto. Quando as pessoas famosas saem na rua, as pessoas querem abraçar, querem pegar na mão, querem dar um beijo, enfim. Gente famoso é sempre assim. Então, o princípio de tornar a sua empresa famosa é justamente isso. E a gente poderia dar início já aqui, parando para imaginar algumas empresas famosas que nós temos aí no mercado e que, claro, nós podemos modelar a nossa ideia por estas empresas. Empresas que as pessoas vão lá consumir e têm o prazer, têm o desejo de postar que estiveram naquele determinado lugar. Tem vontade de compartilhar que estiveram ali, porque aquilo ali trata-se de um status, e não apenas um local de consumo. Uma dessas empresas que nós podemos aí dar início nessa nossa trajetória é Starbucks. Starbucks é uma empresa de café. É um café que trouxe aí uma pegada diferenciada, onde, na verdade, o Starbucks passou do limite de uma cafeteria. O Starbucks passou a ser um lugar desejado. Todo mundo que vai no Starbucks tem a vontade de tirar uma foto com aquelas canecas lá que tem a imagem do Starbucks para dizer que estiveram lá no Starbucks. E aí, o que foi que o Starbucks fez, em particular, para se tornar uma empresa famosa? Ela fez um café extremamente diferenciado dos demais, ela fez um café que não existe em nenhum lugar do mundo. Claro que não foi isso. Não foi esse o princípio que fez com que a Starbucks se tornasse uma empresa famosa.
A Starbucks não faz o melhor café do mundo, mas muitas pessoas vão lá com essa percepção. Vão lá com essa percepção. É tanto que lá não serve aquele café que é colhido de fezes de um animal, que diz que é o melhor café do mundo, porque o animal ele faz com que o grão do café passe por um processo, e aquele tipo de café ali traz um tipo de bebida que é totalmente diferente do café tradicional, do café normal. Então, é tanto que o grão daquele café que o animal ele, ele faz esse processo no seu corpo, custa hoje uns quase R$ 5.000 uma saca. Então, o Starbucks não tem esse tipo de café, e isso prova que o Starbucks não faz o mais caro, não faz o melhor café do mundo, mas ele passa essa percepção para as pessoas que vão até o estabelecimento do Starbucks. E aí o Starbucks se torna uma franquia extremamente desejada por conta justamente de técnicas que foram utilizadas ali e, claro, técnicas de marketing que fez com que essa empresa se tornasse uma empresa desejada, certo? Uma outra empresa também paralela a essa, e aí em um ramo totalmente diferente, é a Apple. Claro que a gente precisa falar da Apple. A Apple chegou a tal ponto das pessoas tirarem a foto no espelho, por exemplo, tendo que mostrar a maçãzinha só para mostrar que estão com um iPhone. E aí, claro, que se tornou uma empresa desejada, uma empresa famosa, e hoje é uma das marcas mais caras do mundo. É uma das empresas mais caras do mundo. E aí, quando a gente olha para empresas como essa, nós vamos ver que na Starbucks e também na Apple foram utilizadas técnicas muito semelhantes, por incrível que pareça. Sendo ainda o Starbucks uma cafeteria e a Apple uma empresa de tecnologia, mas elas puderam utilizar as mesmas técnicas, elas puderam utilizar os mesmos meios no marketing para alcançar esse tipo de objetivo. Outras empresas semelhantes a esta, por exemplo, é a Harley-Davidson. Sim, antes de terminar com a questão da Apple, uma das coisas que você não vai ver é a Apple fazendo comparações, certo? Os smartphones da Apple nem são chamados de smartphone, eles são chamados de iPhone. Só para início de conversa, eles não comparam o telefone deles com os demais. A comparação que a Apple faz é sempre o antigo com o novo. O que é que a gente melhorou? O que é que foi aperfeiçoado? O que é que tem de melhor? Qual é o design que chegou agora? Então, eles nunca fazem comparativos com os outros. Diferentemente dos outros que querem se comparar a ele. E se a gente for olhar para o mercado com uma visão de tecnologia, nós sabemos bem que hoje existem telefones com muito mais tecnologia e muito mais poder computacional do que um iPhone, claro. Mas o marketing que é feito em cima do iPhone é que faz toda a diferença. Não é apenas a tecnologia embarcada, mas é o marketing que é feito naquele aparelho que faz com que ele seja o mais desejado do mundo em termos de smartphone, certo? Então, a primeira coisa é ele se diferenciar dos demais, não se comparando aos outros. A terceira empresa, e aí eu estou mencionando algumas empresas e algumas características, para daqui a pouco eu explicar a vocês quais são essas técnicas que fazem a diferença. Essas técnicas que fazem a grande diferença. A terceira delas é a Harley-Davidson, certo? A Harley-Davidson. Se você olhar para a Harley-Davidson, ela nunca vai apresentar as motocicletas dela como uma moto qualquer. Existem motos e existe a Harley-Davidson. Ali é um estilo de vida. Ali é
algo além de uma motocicleta. É tanto que existem concorrentes da Harley, outras marcas fabricam motos semelhantes para competir, porém, nenhuma outra motocicleta é chamada como a Harley Davidson. As pessoas não dizem assim, eu tenho uma moto Harley Davidson. As pessoas dizem assim, eu tenho uma Harley. Eu tenho uma Harley. É assim que as pessoas se portam quando tem aquele equipamento de duas rodas, certo? Então, isso foi um trabalho que foi feito por trás, né, da própria motocicleta ou da própria empresa. Isso foi um trabalho de marketing que foi construído e que fez com que as pessoas tivessem essa percepção. E claro que isso não é um trabalho que se faz de uma hora para outra, mas sabendo fazer e utilizando hoje o poder do marketing digital, a velocidade com que isso possa ser desfrutado é extremamente maior do que quando a Harley começou, por exemplo. Uma outra semelhança, por exemplo, de empresa tipo a Harley é a Ferrari. As pessoas têm desejo por uma Ferrari. A Ferrari chegou a tal ponto de quando as pessoas olharem para um carro vermelho, elas imaginarem apenas uma Ferrari. Sempre dizem, caramba, parece com a cor da Ferrari. Parece com a Ferrari. As pessoas utilizam isso. Então imagine que ela arrebatou o vermelho da Ferrari para ela. Veja o tamanho do marketing que foi feito. O que é muito interessante é que se nós fôssemos pontuar quanto valeria, por exemplo, uma Ferrari que hoje vale 5 milhões de reais, se você fosse pagar o equipamento em si, a máquina em si, você iria pagar aí em torno de 600 a 700 mil reais no maquinário. Tirando o cavalinho e tirando a marca, você pagaria em torno aí de 600 a 700 mil reais. Aqui já no Brasil, com impostos e tudo, e a Ferrari aí ganhando em torno de uns 200 mil em cada veículo que ela vendeu. Certo? Só que o grande quê da Ferrari é que ela não vende só um carro. Ela vende uma história por trás do carro. E aí, qual é essa história? O que é que faz com que a Ferrari venda o produto dela 10 vezes mais caro do que o que, na verdade, valeria se fosse só o equipamento? É igual um iPhone, por exemplo. Quando você pega um concorrente direto do iPhone, você vai pagar aí 50%, 40% do valor de um iPhone. Isso pegando equipamentos aí topo de linha e que podem competir tranquilamente com o iPhone em termos de processamento, de hardware, certo? Então, é muito interessante você perceber esse tipo de coisa, porque a Ferrari em si, ela não vende só um carro, ela vende toda uma história. É o carro que mais ganhou construtores na Fórmula 1. É um carro que desde 1950 que está na Fórmula 1. É um carro que teve uma grande briga com a Ford e nunca perdeu. Então tem uma série de coisas que fazem com que a Ferrari tenha um valor muito mais do que um carro. Ele tem um valor histórico. Então é esse valor histórico que faz com que a Ferrari ela tenha um valor acima do próprio equipamento. E aí existe uma técnica no marketing para isso, para a gente já entrar propriamente no assunto. E essa técnica, você pode encontrar livros que te ensinam a respeito disso. Eu vou dar só um panorama aqui, porque se fosse para nós falarmos ponto a ponto aqui, nós precisaríamos pelo menos aí de umas 3 a 4 horas só para a gente falar a respeito desse tipo de técnica, que é comece pelo porquê. Comece pelo porquê. As pessoas, elas têm o costume de construir os seus negócios no como.
ou no para quê, certo? E quando elas constroem no como ou no para quê, elas sempre entram pelo mesmo caminho, que é o caminho da commodity. E o que é uma commodity, para quem não sabe? Uma commodity é um produto que pode ser comparado com outro. Então, por exemplo, se você for comprar um pacote de cuscuz, por exemplo, no supermercado, a maioria ali são muito parecidos. Então, ali você está lutando numa commodity. Numa commodity. Você vai na prateleira de feijão, por exemplo. Você tem várias marcas, mas aí você olha o caroço do feijão. Você olha a qualidade do feijão. Você não olha a marca do feijão. Então, isso passa a ser uma commodity. E aí, essa briga é feita por preço. Por preço. Quando você trabalha no sentido de commodity, você não tem valor agregado, você não tem paixão, você não tem desejo das pessoas com relação àquilo que você está comercializando, certo? Commodity é simplesmente um comparativo de preços. Simples assim. Simples assim. Então, a primeira coisa que você precisa entender para ter uma empresa famosa ou uma empresa de sucesso é fugir da área do commodity. Qualquer coisa que te compare a outra, que te faça entrar no ritmo do commodity, você deve fugir disso. E claro, você vai ter que pagar um preço no início para que você possa literalmente começar a desfrutar desse novo mercado. Se você for olhar, por exemplo, existem águas minerais aí que vendem aí uma garrafinha de água, vou dar um exemplo aqui, que vendem água a R$1. Aí tem umas que vendem a 1,10, outras a 1,15, outras a 99, 95. Ali é uma briga de commodity. Então, tem umas que cobram um pouquinho mais, por ser um pouco mais antiga e tal. Mas aí, de repente, você vai na prateleira de um supermercado de um pouco mais refinado, e aí você vai encontrar água mineral que das outras que custam 1,10, 1,15, você vai encontrar água mineral na faixa de R$3, R$3,50, R$4. E aí a primeira coisa que acontece na maioria das pessoas e tem ouro nessa água? Né? Então, essa água em si, ela não é para todo mundo. Porque quem está vendendo, quem está comercializando essa água, ele já sabe que tipo de mercado ele vai atingir. E claro, se ele está cobrando mais caro, ele tem uma margem maior, e essa margem maior compensa justamente vender menos com uma melhor prestação de serviço, com um produto diferenciado. Né? Quem tem, por exemplo, um iPhone sabe muito bem a prestação de serviço que é a Apple. Eu tenho alguns conhecidos que já precisaram do serviço da Apple e percebe o quanto a Apple ela é extremamente cuidadosa com relação aos usuários dos seus equipamentos, certo? Isso é um dos grandes diferenciais, é prestar um serviço de paixão mesmo, de pessoas que dizem assim, caramba, eu nunca mais deixo de usar iPhone, porque quando aconteceu isso, a Apple me mandou outro novo, ou consertou, ou me deu uma garantia e tal. E aí ela pode perceber o quanto a Apple fez a mais do que o que ele esperava. Então, por exemplo, no caso da água mais cara, no mínimo a água mais cara está colocando em uma embalagem de uma qualidade melhor. Então, por exemplo, já vi água aí 5 vezes no valor do mercado, né, do mercado de commodity. E ali, o que era que eu estava vendo? Uma embalagem biodegradável. E aí ela estava dizendo, nós não só vendemos águas, nós cuidamos da natureza. Então ela não estava vendendo só água, ela estava vendendo também um conceito.
E é justamente aí onde nós começamos a entrar. Comece pelo porquê. Ninguém paga mais caro em um equipamento, ninguém paga mais caro em um serviço, ninguém paga mais caro em um produto, simplesmente porque a empresa é bonitinha. Ou porque o nome da empresa foi bem feito. Ou porque os donos da empresa são belíssimos. Não, as pessoas não pagam por isso. Elas pagam por um sentido. Elas precisam entender o porquê elas vão pagar mais caro por aquilo. Então, por exemplo, no caso dessa água, ela estava vendendo não só água, ela estava vendendo um conceito de quem cuida da natureza. Então, aqueles clientes que se preocupam com a natureza, se preocupam em cuidar do meio ambiente, vão estar pagando mais caro naquela água por conta justamente dessa proposta de cuidar da natureza. De cuidar da natureza. Boa noite, Maria. Prazer lá. Tem aí no YouTube. Tá na TV hoje? Eu tô aqui adaptando o lugar hoje. Então, o primeiro conceito é justamente começar a entender que para que eu cobre mais ou para que eu tenha mais margem, eu preciso fazer sentido. Eu preciso fazer sentido. Vou dar um exemplo de uma loja, por exemplo, que tem aqui na cidade em que eu moro, que é Garanhuns. Eu sempre gosto de, vez ou outra, chamar atenção para ela. Ela é uma das lojas que vende mais caro aqui na cidade. O nome dela é Ferreira Costa. Não estou ganhando nada, mas é bom trazer certos exemplos para nós entendermos. O que é que faz com que Ferreira Costa ela cobre mais caro naquilo que ela vende? A primeira coisa que eu percebo que tem ali envolvido em todo aquele aparato de negócio que faz com que ela cobre mais caro é o conforto. O conforto da loja. Em Ferreira Costa você pode estacionar o seu carro em um lugar que o estacionamento é meio escasso, né? Centro da cidade, geralmente estacionamento é meio escasso. Então, ela já fornece isso para o seu cliente. Segunda coisa é a estrutura da loja. Ela tem uma loja muito robusta, uma loja muito ampla, com uma capacidade de fornecer vários tipos de produto. Então, uma outra coisa que eu percebo é que ela faz o seu marketing dizendo que aqui tem de tudo. Se você não encontrar aqui, você não encontra em mais nenhum lugar. E o que é que ela causa na mente das pessoas? Eu não posso gastar tempo de encontrar isso em outro lugar, porque eu nem sei se tem. Eu vou direto para lá, porque eu já sei que tenho. E as pessoas já vão para lá sabendo que é mais caro, mas mesmo assim preferem ir para lá para não perder tempo. Então veja que ela disponibiliza algo mais para arrebatar o público para ela. A proposta que ela fez foi justamente de dizer, olha, eu tenho tudo o que você quiser. E aí não falamos de preço. Você vai em Ferreira Costa, por exemplo, à vista tem desconto? Não. 10 vezes é o mesmo preço. Então ela tem essa jogada de tipo, eu vendo à vista ou eu vendo a prazo, e para mim não importa, eu vendo do jeito que você quiser comprar, é o mesmo preço. Então tem algumas coisas que você diz assim, caramba, poderia ter isso, poderia ter aquilo, você gostaria muito de remodelar aquilo que eles fazem, mas é justamente isso que faz com que eles sejam fortes. É justamente isso que faz com que eles se diferenciem dos concorrentes. E é aí quando eles partem justamente contra a ideia do commodity, por mais que em alguns produtos eles ainda briguem com outros gigantes do porte deles ou maiores. Por mais que ali no meio tenha as brigas, né, de alguns tipos de produtos específicos, na grande maioria os produtos são sempre mais caros, certo? Justamente por conta dessa proposta que eles têm
de vender à vista e a prazo pelo mesmo preço e ter a proposta também de você encontrar tudo em um só lugar. Certo? Então, isso é o que faz com que uma empresa ela seja desejada. E levando em consideração isso, nós temos que trazer à tona justamente essas técnicas de comece pelo porquê. Nunca pelo como e nem o para quê. Né? Comece pelo porquê. Você tem que ter um porquê para você ser uma empresa famosa. O Starbucks, por exemplo, ele começou com um porquê. A Harley Davidson, ela tem um porquê. A Apple, ela tem um porquê. A Ferreira Costa, como eu mencionei aqui, ela tem um porquê. Então, você precisa encontrar qual é o porquê da sua empresa para que você possa valorizar esse porquê, para que ele seja o seu carro-chefe, para que você faça com que as pessoas elas enxerguem isso. As pessoas precisam ver isso antes mesmo de chegar no seu negócio. Antes mesmo de consumir o seu produto. Porque, por exemplo, quem vai comprar uma água com uma embalagem biodegradável, na maioria das vezes ela nunca provou a água antes. Ela olha a embalagem e olha a proposta da empresa. Então, comece pelo porquê. Você precisa ter algo que faça sentido para as pessoas e quebre as objeções de comparações com concorrentes. Certo? Então, o porquê é como é que as pessoas me veem e o que é que isso quebra as objeções do meu cliente em relação à concorrência. Então, se você ainda não identificou isso no seu negócio, ou se o seu negócio não tem isso, você vai ter que continuar vivendo aí na ideia do commodity e você não vai conseguir transformar a sua empresa em uma empresa famosa. Certo? Você não vai conseguir transformar a sua empresa em famosa. Quando eu vejo empresas falarem de vender barato, eu não vejo um bom futuro. Tinha um cliente meu que eu achava muito interessante as palavras dele e fazia todo sentido. Ele dizia para mim, Cleito, se tem uma coisa que eu não tenho medo é de quem vende barato. Eu tenho medo de quem vende caro, porque quem vende barato, a vida é curta. A vida é curta. E aí, eu posso trazer alguns exemplos aqui que faz sentido aquilo que ele dizia. Nós tivemos aí um caso interessante, que foi, eu relatei aí Ferreira Costa, que tem, se eu não estou enganado, 140 anos, certo? Que é uma empresa sólida, uma empresa familiar, uma empresa robusta, uma empresa que cresce absurdamente. E, por outro lado, eu tenho um cara que cresceu também muito rápido, que foi o Ricardo Eletro. Mas a proposta do Ricardo Eletro era justamente eu vendo mais barato. Eu cubro qualquer oferta dos concorrentes. E veja que coisa. Nós podemos encontrar na história já Ricardo Eletro falido, certo? E Ferreira Costa, que não faz esse tipo de proposta, cada dia mais forte e cada dia mais robusta. Então, quando a gente olha para este sentido, daquilo que o cliente falava lá atrás, há uns, sei lá, deixa eu fazer uma conta aqui mais ou menos, sei lá, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, ele me dizia isso, e claro que ele estava certo, cada dia que se passa faz mais sentido. E quanto mais a gente estuda marketing, quanto mais a gente estuda crescimento de empresa, estuda cases de sucesso, que é uma das coisas muito interessantes de se fazer, é estudar o sucesso dos outros, saber por que os outros acertaram, onde foi que eles acertaram, e claro, também observar
os que erraram, saber por que erraram, para que nós venhamos a aprender com esses erros e, claro, não fazer as mesmas besteiras, é sempre importante ver cases, certo? Cases são boas lições para nós nos desenvolvermos quanto empreendedores. Então, hoje, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Se querem ter uma empresa famosa, comecem a observar qual é o porquê para que você cobre mais caro e você tenha mais margem e você possa ganhar mais dinheiro e assim você tenha a sua empresa prosperando ano após ano. O que é que faz com que a sua empresa seja melhor que as outras? O que é que faz com que a sua empresa venda o produto mais caro do que as outras? E se esse porquê que está no seu coração, que está na sua mente, se ele consegue atingir a mente dos seus clientes. Se ele consegue aparecer antes mesmo das pessoas ou dos clientes comprarem o seu produto. Porque, por exemplo, quem compra um iPhone, mesmo que nunca tenha usado, compra com a plena certeza de que tem um equipamento topo de linha. Quem compra uma Harley compra com a plena certeza de que vai comprar a melhor. Quem compra uma Ferrari compra com a plena certeza de que está comprando o melhor automóvel do mundo. Então, a gente precisa entender que essas percepções, elas precisam ser extremamente claras. A comunicação da sua empresa é primordial para que o cliente enxergue isso e enxergue o porquê ele vai ter que pagar mais caro. Por que você está cobrando mais do que os outros? Certo? Eu tenho um exemplo assim de coisas básicas. Coisas básicas. E aí eu vou trazer o último exemplo aqui só para vocês terem ideia. Eu não sei se vocês conhecem Caruaru, que eu acho que é um bom exemplo. Em Caruaru tem duas churrascarias rodízio. Duas churrascarias rodízio. Uma de frente para a outra. Uma de um lado da pista e outra do outro lado da pista. Uma do lado da pista, o rodízio custa R$ 43. Eu acho que foi a última vez que eu tive lá. Por sinal, eu gosto bastante de lá. E na frente tem uma outra churrascaria também de rodízio que cobra 73. Ou é 63. Eu sei que é um pouco a mais. Um pouco a mais. E aí você para pensar por que é que de um lado cobra mais caro e do outro cobra mais barato. E o que é interessante também é que você vê mais movimento na que está mais caro do que na que está mais barato. Vê que loucura. Se todas duas vendem carne, se todas duas são rodízio, se todas duas são basicamente na mesma localização, uma de frente para a outra, a única diferença é que uma está do lado da pista e outra está do outro lado. Qual é o sentido das pessoas pagarem mais caro em uma e não na outra? Entende que tem essa questão de cuidado por percepção? O cliente precisa entender, e o que é interessante é que está lá estampado do lado de fora na placa, que é tanto rodízio. Não é uma coisa tipo, você entra, é uma pegadinha. Não, eu pensava que era tanto. Não, está lá estampado na porta. Do lado de fora para todo mundo ver. O preço de um lado e o preço do outro. E por quê? Tem que ter um porquê. Tem que fazer sentido, senão clientes não entram, não consomem, não compram. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Não porque a carne ali é sempre mais macia, não porque a música que toca ali é uma música muito mais atraente, é uma música muito mais clássica, enfim. Cada pessoa vai ter uma percepção do local. Mas é claro que nós estamos falando aqui de uma empresa de sucesso
que cobra bem mais caro do que a outra que está do outro lado e que sempre está mais cheio, sempre recebe mais pessoas do que a mais barata. Então, só para você ter noção desse cuidado que você precisa ter com a sua empresa. Qual é o seu diferencial? Ah, eu vendo barato. Todo mundo pode vender barato. Todo mundo pode vender barato. Qual é o valor que você gera para o cliente? Qual é o valor? Ele tem essa percepção? Você já apresentou essa percepção para ele? Já fez ele entender a respeito dessa diferença de preço? Por que é que ele tem que pagar mais caro? Porque, por exemplo, você vai dizer, não, porque a outra empresa é maior, por isso que ela cobra mais caro. Certo, e por que uma hamburgueria que não é do tamanho da McDonald's cobra mais caro que a McDonald's? E McDonald's é uma empresa de sucesso e o produto não é barato. E o produto não é barato. Por mais que ela tenha sanduíches de combate, em suma maioria, a McDonald's não é barato. Não é barato. Então, é só para a gente ter ideia de que essa percepção de que está pagando a mais por causa de algo que ela precisa sentir. Isso precisa fazer sentido para o cliente. Precisa fazer sentido. Por que eu vou pagar mais numa churrascaria se ali do outro lado eu posso comer carne do mesmo jeito, à vontade do mesmo jeito, e aqui eu pago mais caro e lá eu pago mais barato e eu prefiro a mais cara? Então, pare para pensar qual é o tipo de diferencial que a sua empresa tem. Pare para pensar o porquê o cliente tem que pagar mais caro no seu produto. Por quê? Por quê? Eu, por exemplo, atendi um cliente esses dias de São Paulo e ele disse que o trabalho que eu fiz para ele, outro cobraria 1/5 do valor. E aí eu comecei a perguntar a ele, esses que cobram 1/5, te deu dicas a respeito disso aqui? Não. Esses que te fazem 1/5 do valor, te mostraram esse defeito que estás aí conduzindo o teu negócio? Não. Então como é que você quer pagar 1/5 se você não só pagou o serviço? Tem algo mais que foi entregue. Tem algo mais que foi entregue. E é justamente aí onde as pessoas vão começando a compreender. Quando ela vir da próxima vez, ela já vai parar de fazer comparativos em relação a preço. Porque eu não vendo preço. Eu não vendo preço. Eu não sou commodity. Eu não sou commodity. Certo? Então, essa foi nossa live de hoje, como tornar a sua empresa famosa. E espero que você tenha anotado todos os pontos aí para que você possa colocar em prática. E aí talvez você diga assim, certo, mas eu não tenho empresa. Tá bom, sem problema. Você presta serviço, então você pode fazer com que todo esse conteúdo que eu dei aqui, ele se enquadre à sua pessoa, ao seu serviço. Uma das coisas que eu sempre digo às pessoas, quer arrumar um emprego rápido, em vez de estar mostrando o currículo, mostre o que sabe fazer. Crie desejo no contratante em ver você e dizer, caramba, vou contratar essa pessoa porque, vou dizer uma coisa, é rápida, essa pessoa é limpa, essa pessoa é ágil, essa pessoa é profissional, enfim. Mas as pessoas não querem se expor. Elas não querem mostrar o que sabem fazer. A cada dia que nós avançamos, os empresários estão buscando muito menos currículo e estão querendo saber muito mais o que é que você sabe fazer. Então, fique atento.
que essa aula ela serve para você, até para você que quer arrumar um emprego. Mostre o porquê o empresário tem que contratar você. Mostre a eles o que é que você sabe fazer. Dê aula na internet, mostre seu conteúdo, mostre suas técnicas, mostre suas habilidades, faça isso e você vai ver que as portas vão se abrir rapidinho para você. Rapidinho para você. Então eu espero que vocês tenham aproveitado, né, todo esse conteúdo que eu disponibilizei aqui para vocês. Como eu disse a vocês, é apenas um panorama para despertar vocês para a quantidade de conteúdo que se tem neste sentido, né? Disse até que tem um livro, Comece pelo Porquê, que vocês podem ler e podem aprender muito mais. E vocês que têm empresa, parem e pensem qual é o diferencial que você pode apresentar para o seu cliente. Por que ele tem que pagar mais caro para você? Certo? Então eu vou ficando por aqui, né? Não esquece de deixar aí o teu like, o teu comentário de onde você nos acompanha. E amanhã tem mais, hein? Não esquece. Amanhã tem mais, claro, com certeza.